Muito prazer, o meu nome é Luiz, bem-vindo ao meu telhado. Eu quero contar para você neste vídeo um sonho que eu tive que foi muito impactante. Eu não sei quantas pessoas que vão assistir ele, mas eu tenho uma mensagem muito importante que eu acredito que foi Deus que me deu para compartilhar com você. Então assista esse vídeo até o final para entender tudo. Eu também vou colocar alguns detalhes aqui e talvez você possa achar um pouco nojento ou não gostar muito da forma que eu vou falar, mas eu preciso contar da maneira com que eu sonhei para que seja o mais real possível. Bom, e o sonho foi assim: eu estava com alguns familiares carregando uma caixa, como se fosse um caixão, assim, ela tinha o formato de um caixão, mas era de papelão. E enquanto a gente estava carregando aquilo, eu tropecei e a caixa virou para o meu lado, assim, e de dentro da caixa escorreu uma água suja, um líquido sujo. Imediatamente eu tirei as mãos para que não caísse aquela água na minha mão. E eu soltei aquilo e fiquei com muito nojo. Aí eu fiquei acompanhando aquelas pessoas de lado, assim, eu fiquei olhando eles carregando o caixão. E eles foram caminhando, até que a gente chegou num lugar que era como se fosse um hospital. E lá eles deixaram esse caixão na mão de uma pessoa, e essa pessoa pegou e colocou em cima de uma maca, e eu pude ver realmente que tinha um morto ali dentro. Então eles levaram o morto para dentro do lugar e eu entrei lá dentro também e comecei a olhar algumas coisas. Conforme eu fui caminhando, eu olhei aqui para o meu lado direito e vi que tinha duas salas. Eu passei pela primeira sala e tinha um senhor, assim, já de uma certa idade, cuidando de como se fosse uma criança, assim. E essa criança, ela estava morta. Eu pude sentir que ela estava morta, mas ao mesmo tempo ele estava se batendo muito e como se tivesse assim possuído por demônios. E eu olhei aquilo, me assustei assim, mas fiquei pensando, né, nossa, que coisa estranha. Aí eu continuei caminhando e na segunda sala também tinha uma mulher que estava morta, eu sabia que ela estava morta, mas ela ainda estava se batendo. E naquela mulher tinha muitos vermes, assim, muitas larvas daquelas grandes, assim, amarelas, um negócio bem nojento mesmo, assim, em todo o corpo dela, embaixo da cama. E eu me assustei com aquilo, mas continuei andando. Aí eu chamei uma pessoa que trabalhava no hospital, naquele hospital, né? E falei para ela, onde é a sala que vocês fazem as cremações? E essa pessoa me levou para um outro corredor. E conforme a gente foi chegando perto, eu pude ler assim na frente da porta que estava escrito cremação, sala de cremação. E eu já fui sentindo um calor assim muito grande, muito forte e ao mesmo tempo um clima pesado, assim, uma sensação ruim naquela sala. Aí eu abri a porta e eu olhei assim da porta, eu olhei para a sala e era uma sala bem grande, bem escura, assim, com muita umidade e um calor intenso muito grande, mas ao mesmo tempo um clima gelado, assim, eu não sei te explicar exatamente como foi. E eu vi que tinham várias pessoas sentadas em frente de algumas portas. Aí eu entrei um pouco mais e quando eu olhei assim para o meu lado direito, assim que eu estava olhando assim para a sala, eu pude ver que tinha várias portas de vidro. E as pessoas que estavam sentadas ali estavam olhando para dentro daquelas portas. Quando eu entrei um pouco mais na sala, eu olhei para dentro da primeira porta, eu vi que tinha uma pessoa lá dentro. E essa pessoa se contorcia muito. E da mesma forma, eu também sabia que ela estava morta, assim como aquelas outras pessoas no começo. Mas ele se debatia muito e já estava com uma aparência queimada, assim. Igual esses filmes que passam na TV, às vezes, de demônios aparecendo. Essas pessoas que estavam dentro daqueles fornos estavam assim, com aquela aparência de demônio, mas sofrendo muito e gemendo e pedindo para sair dali e pedindo para que tirassem elas. Eu fiquei assim muito impactado com aquilo. Aí eu perguntei por que tinham pessoas na frente ali olhando aquela situação acontecendo, porque era muito ruim. E a pessoa que estava me guiando naquele hospital falou que é porque já tinha acontecido casos de algumas pessoas que estarem lá dentro conseguirem escapar. Então eles tinham que ficar ali dentro para cuidar para que isso não acontecesse. E depois que ele falou isso para mim, eu acordei. E eu passei o dia inteiro muito impactado com aquilo e toda hora lembrando. Eu não sei se você já teve um sonho que foi Deus que te deu, mas quando isso acontece a gente fica assim pensativo e começa a lembrar e começa a lembrar. Aí eu orei e não consegui entender o que Deus estava querendo me dizer.
E quando eu cheguei no meu serviço, eu comecei a ler a Bíblia e eu estava lendo o profeta Ezequiel, estava começando a ler o livro de Ezequiel. E lá no começo, depois que ele engole o livro, Deus dá uma instrução bem clara para ele. E quando eu li aquela parte, parece que abriu assim um filme. E parece que eu vi todo o sonho de novo e eu vi o Senhor me explicando cada parte daquele sonho. E foi assim extremamente impactante o que Deus me falou e ele começou a me explicar cada parte. A primeira parte do sonho, aquele hospital, ele simboliza o inferno. Não vi o inferno, não quero ver o inferno, não quero, não tenho essa dúvida. Eu sei que aquele lugar representava o inferno. E era um sonho que estava representando ali cada cristão, e não a igreja como um todo. Era um sonho mais pessoal, porque em todos os momentos tinham pessoas da família, pessoas próximas ali, poucas pessoas, mas pessoas próximas. O Senhor me falou que naquela primeira fase do sonho, onde eu estava carregando o caixão, simboliza que muitas vezes o nosso testemunho está levando pessoas que estão próximas a nós até o inferno. Muitas vezes nós somos cristãos, nós vamos na igreja, nós falamos para todo mundo que somos cristãos, mas na hora de agir, o nosso testemunho não condiz com o que a gente diz. Enquanto a Bíblia fala que eu preciso amar, quando eu tenho que mostrar e demonstrar o meu amor por pessoas que são próximas a mim, não é isso que eu demonstro. Por exemplo, se eu moro com meus pais e meu pai fala alguma coisa para mim, eu não gosto, eu retruco, eu bato boca. Será que essa minha atitude vai fazer com que meu pai tenha prazer em estar com Jesus? Ou ele vai olhar para mim e vai sentir cada vez mais raiva de Jesus? Vai sentir cada vez mais raiva da igreja? Então, as minhas atitudes, elas podem, muitas vezes, estar levando as pessoas até o inferno. As pessoas do meu serviço podem estar indo para o inferno por minha culpa. E eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, Deus tem também algo para falar com você. É um momento da gente se posicionar como cristão. Eu acredito que Jesus está muito próximo de voltar. Então nós precisamos tomar sobre nós o jugo dele. Nós precisamos aprender dele que é manso, que é humilde. E nós precisamos exalar Jesus. Nós precisamos exalar o perfume de Jesus. As pessoas elas precisam olhar para mim, elas precisam olhar para você e sentir o prazer em estar aos pés de Jesus. Em ver que realmente vale a pena, em ver que realmente é aquilo que elas precisam. Então nós precisamos tomar o nosso papel como filhos de Deus e como embaixadores e representantes do reino de Deus aqui. E a segunda parte do sonho, onde as pessoas ficavam sentadas em frente às portas, nos representa alguém que está olhando as pessoas ao seu redor, indo para o inferno, está olhando as pessoas ao seu redor, se perdendo e não estão fazendo absolutamente nada. Pessoas que não querem assumir a sua responsabilidade de levar o evangelho de Jesus e estão deixando tudo isso passar, estão deixando o diabo tomar conta das vidas, estão deixando o diabo tomar conta das pessoas. Como que está sendo a nossa conduta como igreja? Individualmente, cada um mesmo. Eu sei que nós estamos passando por uma série de escândalos agora, muitas coisas acontecendo, alguns pastores, um falando mal do outro, um expondo, um monte de coisa que você sabe o que está acontecendo. E a nossa reação diante de todos esses escândalos muitas vezes é acabar compartilhando e mostrando para todo mundo e julgando. E as pessoas que estão de fora, elas olham para nós que estamos aqui dentro e às vezes pensam assim, eu não vou me converter, eu não vou entrar para a igreja porque lá todo mundo fala mal um do outro, todo mundo se julga, todo mundo se condena, eu não quero fazer parte disso. Então a gente precisa tomar cuidado também com o que a gente compartilha e a forma com que a gente compartilha. Mas qual é o nosso papel individual? Será que eu estou me comportando da maneira que Jesus se comportava? Que Jesus ordenou que eu me comportasse? Eu não quero pregar aqui uma super graça onde ninguém peca, onde nós temos que acobertar o pecado das pessoas. Não, muito pelo contrário. O trecho que eu estava lendo em Ezequiel, e eu vou deixar aqui para você ler depois na descrição do vídeo, ele fala que é minha obrigação. Se vê algum irmão pecando, eu preciso avisar esse irmão do pecado e livrar ele do tropeço. Porque se eu não fizer isso da forma correta, a culpa desse irmão tropeçar é minha. E está escrito lá, depois você lê. Então eu preciso sim
ajudar as pessoas a se livrar do pecado, mas precisa ter responsabilidade. E outra questão, muitas vezes, mesmo que eu tento viver com Deus, eu ainda continuo com as minhas mãos sujas. E eu quero executar a justiça de Deus com as mãos sujas. E em determinado momento, Deus fala que ele não aceitaria o sacrifício dos sacerdotes, porque as mãos deles estavam sujas de sangue, estavam cobertas de injustiça. Então nós precisamos nos justificar para que nós, quando for necessário, poder aconselhar alguém, poder ajudar alguém da forma correta, da forma certa, para que haja uma cura, para que haja um conserto, para que essa pessoa que estava caída se levante. Então, o nosso exemplo, o nosso testemunho é muito mais importante do que aquilo que nós falamos. Então, é isso que Deus quis me dizer. O meu testemunho precisa ser igual ao de Jesus. O seu testemunho precisa ser igual ao de Jesus. Eu oro para que nós possamos cada vez mais buscar Deus em intimidade, buscar a palavra dele, buscar ter uma postura correta, para que juntos, como uma igreja de Cristo, a gente possa levar Jesus até o maior número de pessoas e possa salvar o maior número de pessoas. Tome cuidado com o seu exemplo, tome cuidado com o seu testemunho. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa cada dia mais se parecer com Cristo, com Jesus, que você possa cada dia mais ser usado por Ele. Toda semana eu posto aqui um vídeo para nossa edificação. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum desses vídeos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.